ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, nós somos muito poucos reunidos nesta manhã aqui, neste espaço físico que se tornou igreja. Mas nós somos muitos, graças a você que em casa está nos acompanhando. Vocês podem sentar-se aqui enquanto a gente faz uma reflexão, que não vai ser demasiadamente demorada, mas é preciso que nós façamos, porque hoje nós estamos celebrando a nossa grande vitória. A vitória de Jesus é também a nossa vitória. A Páscoa do Senhor é a nossa Páscoa. Hoje eu quero trazer 3 assuntos. Eles se correlacionam. Primeiro, a criação. Segundo, a libertação. E terceiro, a salvação. Você que está em casa vai aí memorizando. A criação, a libertação e a salvação. É muito fácil de nós assimilarmos esta homilia. Criação, a libertação e a salvação. Primeiro ponto, a criação. Quem participou ontem da vigília pascal através dos meios de comunicação escutou durante a vigília, especialmente na leitura do livro do Gênesis, a história da criação. Nós somos criados. O ser humano em todos os tempos fez uma pergunta intrigante para a filosofia, intrigante para todas as ciências: de onde eu vim? Nós fazemos esta pergunta: de onde eu vim? E a ciência se debruça e não consegue encontrar todas as respostas que expliquem a nossa origem, de onde nós viemos. Mas a palavra de Deus, à luz da fé, nós compreendemos o que a palavra nos diz. Nós viemos de Deus que nos criou. Primeiro ponto, sobre a criação. Nós somos criados. Todos nós somos criados. O livro do Gênesis diz que quando o Senhor Deus criou o ser humano, Ele soprou nas suas narinas o sopro da vida. Nós fomos criados e a vida de Deus nos foi comunicada. Por isso, nós nos tornamos seres viventes. Existimos. Primeiro passo. Primeiro ponto. São só 3. O segundo ponto, a libertação. Fomos criados por Deus para viver na liberdade. Durante a história do povo de Deus, em alguns momentos nós vemos o povo sendo escravizado, como ainda hoje se experimenta uma ou outra vez, e em alguns casos, muitas vezes, situações de escravidão. Um ser humano querendo escravizar o outro. Isto contraria a vontade de Deus. O ser humano foi escravizado no Egito, por exemplo, o povo de Deus durante 400 anos, e no livro do Êxodo nós vemos que Deus intervém para libertar. Deus liberta o povo da escravidão, porque nós fomos criados para viver na liberdade. Alguém disse que a liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. O que é ser livre? Ser livre é ser responsável, ser livre é ser agradecido também ao Criador, ser responsável pelas ações. Ninguém é livre para fazer o mal. Livre é viver de acordo com a vontade de Deus. Segundo ponto, nós fomos criados para a liberdade. E o terceiro ponto, nós fomos criados para viver livres e para ser salvos. Fomos criados para a salvação. É a outra pergunta que o ser humano se faz ao longo da vida: para onde eu vou? Nós começamos perguntando de onde vim. E a outra pergunta é: para onde eu vou? Para onde nós estamos indo? E isto intriga muita gente, causa medo em muitos.
Para os que não têm fé, eles olham e veem uma incerteza absoluta. Para nós que temos fé, nós encontramos na ressurreição de Jesus uma resposta para esta pergunta: para onde nós estamos indo? Nós já respondemos de onde viemos e agora estamos respondendo para onde vamos. Olhando para a ressurreição de Jesus, que foi constituído por Deus como Senhor e Cristo, em que a primeira leitura diz que todo aquele que crê em Jesus recebe o perdão dos pecados e por vocação e caminhamos para onde Ele está, nós marchamos para Deus. Esta é a nossa meta. Não fomos criados para o túmulo, nós fomos criados para a ressurreição, criados para ressuscitar. Cristo ressuscitou como primícia dos que morreram e com Ele também nós iremos ressuscitar. Escutamos isto do Evangelho que nós proclamamos há pouco tempo que você escutou, aquele relato das mulheres que foram ao túmulo e o encontraram vazio, retornaram anunciando aos discípulos que, por sua vez, foram lá, diz o Evangelho, que um após o outro foram entrando e um viu e acreditou. Esta aqui é a conclusão da reflexão de hoje. Ele viu e acreditou. O que ele viu? O túmulo vazio. O sinal de que a morte não tinha mesmo dominado Jesus. Queridos irmãos e irmãs, nesse dia da ressurreição do Senhor, dia da vitória da vida sobre a morte, o que nós pedimos de Deus? Eu tenho uma prece muito especial, que certamente é a prece de todos vocês que estão nos acompanhando em casa. É a prece que nós fazemos durante estes dias. E espero que nós consigamos ver sinais e reconhecer a ação de Deus. Nós pedimos que no momento em que celebramos a vitória da vida sobre a morte, nós aqui, na nossa realidade, também celebremos, dia após dia, a vitória da saúde sobre a doença. É a nossa prece hoje. A vitória da saúde sobre a doença. A vitória do bem sobre o mal. A vitória da graça sobre o pecado. Quero desejar para você que está em casa nos acompanhando uma feliz Páscoa. A Páscoa é a passagem de um estado de vida para outro. No Antigo Testamento, a passagem da escravidão para a liberdade. Em Jesus, a passagem do pecado para a graça. Deus abençoe a você e a sua casa. Abençoe a sua mesa e que sobre ela nunca falte a graça do pão de cada dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.